Agora é 9 de julho, então a Revolução Constitucionalista, né? Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas, 13 lanças de guerra, cercando o chão dos paulistas. Bom, isso é Guilherme de Almeida, claro. Eu estou me lembrando desse 9 de julho, que uma vez na Tupi, eu vou contando essas histórias, tem 1 milhão de histórias nessas histórias, porque agora vai fazer 70 anos na televisão. Eu já disse que sou o único que estava lá na inauguração, 18 de setembro de 1950. Mas, olha, numa festa dos 4 centenários, eu participei. A Tupi vendia umas placas, as placas do 4 centenário, 9 de julho no 4 centenário. De São Paulo, da Revolução Constitucionalista. Então a gente vendia placas, saíam os contratados da Tupi vendendo, a gente chegava nas casas, boa tarde, bom dia, obrigado, por favor. Geralmente era assim naquele tempo, viu, gente? Não vai me xingar de racista, esses troços, que agora tem muita besteira. Eu sou caboclo. A minha avó, mãe do meu pai, era bugra, aculturada, é claro. De maneira que esse negócio de racismo, eu sou sartriano. Se você perguntar se é racista, se eu disser não, estou admitindo. Então, nem converso sobre isso, não me interessa, não existe para mim, nunca existiu. Eu li hoje sobre um homem, Abdias Nascimento, que é o criador do Teatro Experimental do Negro, para o qual eu trabalhei. Em 1950 e pouco, uma peça do Eugênio O'Neill, não sei porque não montam, chamada Todos os Filhos de Deus Têm Asas, ou, dependendo da tradução, Todos os Filhos de Deus Voam, as asas são dos filhos de Deus, dependendo da tradução, eu gosto muito dessa, que é Todos os Filhos de Deus Têm Asas. Éramos eu e a Vilma Bentiven, os dois únicos brancos, que eu era um lutador de boxe, eu tinha 18 anos. Eu era um lutador de boxe e ia lutar com um negro, afinal. A peça do Eugênio O'Neill. Tem uma outra peça também do Eugênio O'Neill que vocês precisam dar uma olhadinha. Eu nunca mais vi ninguém montar. O Imperador Jones. Todas as peças que tratam disso. Bem, então o que é que eu falo? Vendi os 4 centenários, o Abdias Nascimento. Será que ele está vivo ainda? Eu voltei a encontrar ele. Esse Teatro Experimental do Negro que eu trabalhei, que ele inventou, foi coisa de 1952, 53, acho que até menos. E nunca mais vi, voltei a encontrar em Nova York. Quando estivemos lá com o Teatro de Arena, Boal e eu me levou para almoçar na casa do Abdias Nascimento. Ele voltou, se envolveu com política, não sei se ele vive ainda. Abdias, um abraço. Ele tem quase 100 anos, hein? Porque é mais velho que eu tenho 91, mas trabalhei no Teatro Experimental do Negro no começo. Mas então a gente chegava nas casas, isso é a propósito que eu vou contar. Eu era operador de som, então os locutores eram grandes amigos, porque eu ligava o microfone e as vozes lindas, né? Chegaram 2 vozes que nós julgamos das melhores da Bahia, Antônio Pimentel e Brim Filho. Tem 2 baianos aí, que voz, então, liga lá, testava. O Antônio Pimentel era uma voz linda, era um PRG2, Rádio Tupi de São Paulo, a mais poderosa emissora paulista. Pílulas de vida do Dr. Ross, pequeninas, mas redondas. Eu levava aquele susto. Ele inventou essa. É pequenina, mas resolve, né? É pequeninas, mas redondas. E o Brim Filho também era grande voz. E um dia a gente chegava nas casas, batia, saía. Por favor, a patroa está? Pois não, ia chamar. Na outra casa a gente batia, chegava, por favor, a patroa está? Saía, ia chamar lá a moreninha, e o Brim Filho, vindo da Bahia, veio comigo vender as placas. Bateu na porta lá, por favor, a patroa? Bueno, foi chamar a patroa. Chegou numa casa, veio a patroa, o Brim Filho não duvidou, fez, por favor, a empregada está?
ele interessava mais. Brim Filho, grande voz. Isso que ele equilibrava aquela voz maravilhosa em só 2 dedos da frente. Grandes amigos que participaram daquela época. E essa é uma história da Revolução Constitucionalista. E tem outra história linda que eu trabalhei com o Dr. Assis Chateaubriand, que implantou a televisão aqui, que era um paraibano maravilhoso. E ele era muito louco, muito ativo, muito... foi embaixador brasileiro na Inglaterra, e o inglês dele, I don't believe. Ele falava assim, doutor Assis. E um dia, ele brigou muito com os Mesquita, do Estadão, doutor Júlio Mesquita, naquele tempo. E um dia, ele fez as pazes. Vamos fazer as pazes, doutor Assis Chateaubriand e doutor Júlio Mesquita. Então, me chamou lá. Eu falava pelo doutor Assis Chateaubriand. Falava. Me chamaram lá. Ele me chamou. Lá no Estadão, ele não falava, só eu entendia. Ou fingia que entendia, ou deduzia. O fato é que eu resolvia. Vamos lá, tem um chá. Muito velho doutor Júlio e muito velho doutor Assis, e doente. Não podia ser almoço nem jantar. Era um chá, às 6 horas. 5. Então nós falamos, e que é isso? O doutor Assis vai fazer as pazes? Vai fazer as pazes. E eu encontro. Ele mandou buscar o tribuno da Revolução Constitucionalista, não me esqueci o nome, mas morava ali na Bíblia Soares, perto do quartel. O grande tribuno, eu lembro, mas vê aí o nome do tribuno que levantava o povo na grande Revolução Constitucionalista, levantava o povo de São Paulo. Esse ia participar do chá de confraternização. E eu tinha que organizar tudo, né? Fui pegar o Rolls Royce, o doutor Assis Chateaubriand era dono desse Rolls Royce, que o pessoal agora desfila quando toma posse. Outro dia, amontado no Rolls Royce, estava o Bolsonaro, que era o doutor Assis Chateaubriand, que foi lá para Brasília e ficou lá para os presidentes. Então fui lá com o Rolls Royce, pegar o tribuno da Revolução Constitucionalista. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar com tribuno? Tribuno? Que é isso? Levantava as massas. Fui lá, chegou e perguntou, um homem tão provável, tão possível, tão cotidiano. Não, o Assis Chateaubriand fica me chateando com essas bobagens. Um amor de pessoa. Humano, lindo. Eu falei, não, ele mandou buscar o senhor que tem as pazes lá com o doutor Júlio, para nós ir lá para o Estadão. Ele falou, meu Deus, o Chateau, bom, vamos lá. E fomos para casa do doutor Assis. Doutor Assis, na Casa Amarela, aí na Rua Polônia. Doutor Assis, está aí o tribuno, está aí o Rolls Royce. Vamos rumo ao Estadão. Ali naquela ladeira ali que tem, era ali, né? Tinha um jardinzinho na frente. Chegamos, uma sala, doutor Júlio na ponta, doutor Assis Chateaubriand na cadeira de roda ao lado, o tribuno, e eu ali com o doutor Assis, assim, vendo o que ele queria dizer, coitado, que eu traduzia. Ele era meu amigão, doutor Assis. Uma amizade muito particular, muito íntima, porque eu tinha muita dó daquela cabeça funcionando plenamente e não tinha condições de externar. Ele era assim, e eu ficava ali limpando o queixo dele e tentando traduzir o que ele queria dizer. E foi um encontro tão particular. Esses dois homens, doutor Júlio Mesquita e doutor Assis Chateaubriand, o tribuno, e eu ali por baixo ouvindo. Foi nessa época, na época em que o Brim Filho disse, por favor, podia chamar a empregada, que ele queria as moreninhas. Essas placas do quartel, não sei se tem alguma placa ainda em São Paulo. Acho que não, mudou muito tudo, né? E as derrubaram essas casas e as placas derrubaram junto. Mas quem vendia muita placa era eu, e geralmente levava uma garota propaganda. Naquele tempo tinha. A garota propaganda era Odete Lara, Rosa Maria, Neide Alexandre,
Quem ia muito comigo era a Marlene Morel, que era a garota propaganda muito espiritada. Placa, vendendo placa. A gente ganhava 3 R$ cada uma. Tomara que ainda existe alguma placa aí, por aí, nessas casas antigas de São Paulo. Tomara que as placas estejam lá, como estão aqui. Ou estão aqui. Um abraço. Eu quero agradecer a esse povo que está assistindo minhas conversas. Muito obrigado. Olha, eu vi muita coisa, eu insisto, tenho 90 anos, não, 91. Tenho 91 anos, vi muita coisa. De televisão, de rádio, eu vim para São Paulo em 45, acabou a guerra, o pai mandou para São Paulo. Vim lá do interior de Minas num caminhão de manga. Fiquei no Mercadão descarregando, não tinha caixa. As mangas vinham a granel em cima dos caminhões e eu fiquei burro sem rabo. Daí para a zona, da zona para o mundo, do mundo para a Tupi, onde era sonoplasta. Antes do Odovaldo Viana, mas é outra história. Tem uma outra história também que eu vou contar para vocês. Eu era do Partido Comunista. O Odovaldo Viana me levou. A minha mais remota memória política sou eu pichando o muro do cemitério do Araçá com os seguintes dizeres: para deputado Odovaldo Viana, Partido Comunista Brasileiro. Ele foi candidato a constituinte de 46. E eu ajudei, mas ele não foi eleito. Enfim, histórias. A todos vocês que ligam e que se interessam por essas histórias, muito obrigado. E depois eu conto mais. Tem 1 milhão de histórias, mas a história do encontro com o Dr. Júlio Mesquita, com o Dr. Assis Chateaubriand, 2 feras poderosas. Eu ouvi dali, com o ouvido grudado no Dr. Assis, o olho no Dr. Júlio Mesquita. Eu assisti esse momento, tá bom?